Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar a nossa sexta livre. Quero convidar você a se colocar de pé. Você pode dizer para o seu irmão aí que Jesus ama a vida dele. Fique de pé, abra sua Bíblia em Isaías no capítulo 61. Isaías 61. Nós vamos ler e logo após nós vamos orar agradecendo a Deus por mais esse momento. Isaías 61, primeiro versículo. Isaías 61. Glória a Deus. Isaías 61. Diz assim: O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto e um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Até aqui só, queridos, né? O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. É uma palavra se referindo ao Senhor Jesus Cristo, né? Que ele tinha todo o poder, né? E fala assim: ungiu-me para levar boas notícias, boas novas de libertação àqueles que precisam de ser curados, de serem restaurados, né? Para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Quantas pessoas estão com os seus corações quebrantados, entristecidos e que precisam de ser libertos, né? Que nesta noite nós possamos orar para que essas pessoas encontrem a paz, encontrem o refrigério, encontrem a graça de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento. Você possa nesse exato momento fechar os seus olhos e nós vamos começar orando a Deus. Pai amado, muito obrigado pela sua infinita graça, pela oportunidade nesta noite de estar aqui na sua casa para contemplar a sua grandeza, para dizer que tu és santo, que o Senhor é poderoso, Pai, que o Senhor é magnífico, Senhor Jesus. Por isso, meu Deus, nós agradecemos a tua presença, Pai, nesta noite e a oportunidade de estar aqui na sua casa, juntamente com esses amados irmãos, e juntos nós adorarmos ao Senhor, cantarmos, celebrarmos aquele que vive e reina, aquele que nos dá cura, aquele que nos liberta, aquele que tem feito por nós grandes coisas, e nesta noite estamos aqui para proclamar juntamente, ó Deus, com cada um aqui, ó Deus, para declarar que Tu és santo, que o Senhor é o único Deus verdadeiro, Pai, que o Senhor venha nos assistir com Sua graça, que o Senhor venha romper sobre nós com Tua glória, Senhor Deus, que o Senhor venha derramar do Teu Santo Espírito de cura, de libertação, de restauração nesta noite. Nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão e diga assim: Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade, por esse momento de estar aqui na sua presença. Recebe, Senhor, a nossa adoração, os nossos louvores. Fala, Senhor, com as nossas vidas através da tua palavra. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor, queridos. Amém, aleluia. Mais uma sexta-feira livre, estamos aqui, né? Eu estou alegre por estar na casa do Senhor. Você está alegre? Amém, amém. Muitos às vezes estão cansados da semana, mas o Senhor tem algo para a sua vida nessa noite. Que você possa deixar o Espírito Santo falar ao seu coração. Amém?
onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Oh, olhe para o céu, olhe para o céu, seja livre. 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 Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Oh, coloque a mão no seu coração, que nós possamos declarar que nós somos livres. Livres para adorar ao Senhor, livres para estarmos na sua casa, adorando a Ele, bendizendo o seu nome. Oh Deus, que privilégio nós temos, Pai, de estarmos aqui, Senhor Jesus, recebendo, Senhor Jesus, da sua palavra, sentindo a sua presença, Senhor Jesus, do teu Espírito Santo. Senhor, Senhor, tem liberdade nessa noite, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Deus. Vamos cantar mais uma vez. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Oh, tem liberdade. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça
Aleluia, Jesus. Aplauda o Senhor. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Aleluia. Continue com seus olhos fechados, igreja. Que você abra sua boca nesse momento e seja realmente como você acabou de cantar, livre na presença do Senhor. Seja livre. Deixe o Espírito Santo de Deus conduzir você. Hoje é noite onde nós declaramos sexta livre, onde nós temos liberdade para adorar ao Senhor, para exaltar o nome daquele que é santo, daquele que é poderoso. Somos livres, Senhor, na tua presença. Somos livres, Senhor, para adorá-lo, para glorificá-lo. Por isso, meu Deus, muito obrigado, porque nós podemos desfrutar dessa liberdade, podemos experimentar a sua graça, sermos renovados a cada dia, sermos edificados pelo teu Espírito Santo. Pai, move com a tua presença neste lugar, move com o teu Espírito Santo, Senhor, sobre as nossas vidas aqui, Senhor Jesus. Cada irmão, cada irmã que saiu da sua casa e que vieram aqui nesta noite, tem um propósito, Senhor, de glorificar o teu nome. E como nós cantamos, nós queremos ser livres na sua presença. Nós queremos experimentar essa liberdade que só o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta sua mão e aplauda ao Senhor mais uma vez, querido. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é digno. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Antes de você se assentar, diga para a pessoa aí que você ama ela em Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Jesus ama você, meu irmão. Saiba disso, creia nessa verdade. Jesus é Senhor sobre todas as coisas, amém? Podei vos assentar. Nós vamos nesse momento adorar ao Senhor com as nossas ofertas, né? A Bíblia conta uma situação, eu não vou aqui citar o texto, eu vou lembrar esse texto, mas em que Jesus, como costume do Senhor Jesus naquela época, era se posicionar na hora da oferta próximo ao gasofilácio. E gasofilácio, quem sabe, né, é aquela caixa que nós utilizávamos anteriormente, né, uma caixa onde as ofertas eram colocadas ali. Depois, infelizmente, com o problema da pandemia, a gente mudou o sistema, a gente voltou a recolher as ofertas, os irmãos passar aí com a salva, recolhendo as ofertas. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele acostumava ficar próximo àquele lugar onde as pessoas levavam as suas ofertas. E em um determinado momento, todo mundo começou a ir à frente para levar as suas ofertas, e Jesus observou uma senhora, uma viúva, né, e se aproximou do gasofilácio e colocou algumas moedinhas ali dentro daquele gasofilácio. E aí, depois que todo mundo levou as suas ofertas, Jesus disse para os discípulos: essa mulher deu a maior oferta. Talvez os discípulos estranharam, né, a colocação de Jesus. Mas como, Jesus? Essa mulher deu apenas algumas moedinhas, enquanto os demais aí deram grandes quantidades, né, em dinheiro das suas ofertas. E Jesus falou: ela deu o que ela tinha de melhor, enquanto esses ofertaram o que sobrava, né? Isso aqui eu vou levar para a casa do Senhor. Não tinha percepção para valorizar aquilo que nós vamos ofertar a Deus. Isso é muito sério, queridos, não só na questão de oferta, mas em tudo na nossa vida. O que eu tenho oferecido para Deus? Qual é o tempo da minha vida que eu ofereço para Deus? Será que são algumas migalhas? Né? Quando eu digo migalhas, é a sobra que, né, você fala assim: eu não estou fazendo nada, então eu vou pegar a Bíblia, eu vou ler um pouquinho da Bíblia, né? E isso é muito esporádico na nossa vida. Precisamos aprender
a usufruir daquilo que nós temos, liberdade, como nós acabamos de cantar. Liberdade de você poder carregar a sua Bíblia, de você poder vir à igreja como você está aqui hoje, né? Liberdade de poder estar na presença do Senhor, né? E na hora das ofertas, precisamos ter um coração disposto a dar o nosso melhor, a entregar o nosso melhor ao Senhor, né? Como aquela mulher. Tem esse escritor, esse pastor, faleceu esses tempos atrás aí, Paulo Cho. Ele conta em um dos seus livros que um dia ele estava com uma dívida muito alta para pagar, porque ele estava construindo a igreja e ele não sabia como ele iria fazer para pagar aquela dívida. Ele chegou ao ponto de falar: Senhor, se o Senhor disser que eu me der certeza que eu vou para o céu, eu vou me suicidar. Ele chegou a esse ponto, irmãos, né? Mas Deus falou assim para ele: não, você vai para a reunião de oração que eu vou fazer um milagre hoje. Ele, sem entender, ele foi para a reunião, e quando chegou a hora da oferta, ele não sabia como, né, fazer aquilo. E de repente uma mulher, uma senhora, talvez a pessoa mais humilde que estava naquele lugar, foi lá para o pastor e disse assim para ele: pastor, eu quero dar esse prato aqui para o senhor para ajudar a pagar a dívida. Um prato. E ela disse assim: esse prato é o que eu peço comida na rua. E ele ficou constrangido com aquilo. Ele falou: mas eu não posso fazer isso. Não, pastor, eu estou te dando esse prato, porque Deus tocou no meu coração para eu dar esse prato para você. E ele não ficou constrangido, não queria. De repente, no meio daquela multidão, levantou alguém e disse assim: pastor, pode pegar o prato, eu vou dar tanto de oferta por esse prato. E de repente, irmãos, dentro da igreja, começou a surgir pessoas, né, falando: olha, pastor, eu vou dar tanto, eu vou dar isso, eu vou dar. E foi, sabe, aquela coisa dentro da igreja, aquele mover do Espírito, que no final das contas, quando eles foram fazer os cálculos de quanto de dinheiro que a igreja ofereceu pelo prato daquela mulher, foi exatamente o que o pastor precisava pagar naquele dia, da duplicata que estava vencendo do valor que ele devia na construção do templo. Mas Deus é Deus de milagre. Uma coisa simples para nós, né? Um prato que talvez para mim, para você, não tem significado nenhum, mas para aquela mulher tinha. Assim como para essa mulher das pequenas moedas que foi lá e entregou. Nós não sabemos o nome dela, mas com certeza essa mulher foi tremendamente abençoada. Então, nesse momento, eu quero convidar você a se colocar de pé. Você vai pegar o seu dízimo, a sua oferta nesse momento, e você vai aí agora consagrar ao Senhor. Depois nós vamos estar, eles vão estar recolhendo. Nós vamos primeiramente orar, abençoando. Pai querido, nesse momento, nós oramos e consagramos a nossa oferta, os nossos dízimos ao Senhor. Que o Senhor venha multiplicar, que o Senhor venha trazer paz, bênção, renovo, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai, sobre cada um, meu Deus. Senhor, nesse momento, Pai, que o Senhor traga da Tua graça, que o Senhor traga, Senhor Deus, ó Pai, sobre cada um o seu sustento, Pai. Multiplica, Senhor, sobre a vida desses amados irmãos, que nesse momento, que essas ofertas que vão ser entregues ao Senhor, ó Pai, ó Deus, nessa igreja nós possamos viver, ó Pai, do seu sobrenatural, ó Pai, que o Senhor esteja multiplicando sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A irmã vai estar repassando, recolhendo aí a oferta. Você vai entregar, depois você já pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu vou dar os avisos para os irmãos sobre o nosso final de semana que começou hoje. O tempo está correndo demais, irmãos, né? A gente começa a semana e de repente, num piscar de olho, a gente já está chegando no final de semana de novo, né? A coisa está assim muito acelerada mesmo. Hoje já é outubro, né? Estamos aí já no mês de outubro, chegando no final do ano.
Amanhã, às 19 horas, tem aqui a Imo Jovem, presencial, mas também é transmitido pelo canal do YouTube da Imo Jovem. Então é importante que você assista, se você não puder vir. E uma coisa, amados, que eu tenho falado muito sobre isso, infelizmente ou felizmente, né? Hoje a mídia social faz parte da nossa vida, né? A internet. E uma das ferramentas é o YouTube, um canal onde você pode transmitir, né, conteúdo evangélico, tá? Então a gente tem um canal da nossa igreja, da Imo Jaú, tem um canal da Imo Jovem. O que você precisa fazer? Se inscrever nesses canais. Você tem lá no seu celular um aplicativo do YouTube, todo mundo tem, né? Todo mundo que tem o celular hoje, né, com Android, você tem lá o aplicativo do YouTube. Entra lá, né, você vai poder acessar a conta da igreja, acessar, né, a conta da Imo Jovem e se inscreva naqueles canais ali. Aciona o sininho lá para você receber as notificações dos vídeos novos que são postados e curta. Todos os vídeos que está lá, você vai lá e dá um joinha. Ah, pastor, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque o YouTube vai entender que aquele conteúdo é relevante, né? Então, quanto mais curtida você fizer, quanto mais você visualizar os vídeos, né, o YouTube vai perceber que aquele assunto, aquilo que está sendo postado ali é relevante, né? Então, nós precisamos levar a igreja, né, a nossa igreja, a igreja missionária de Jaú, a ser conhecida, né? Quanto mais você divulgar para os seus amigos, olha, eu vou mandar para você um link, se inscreva nesse canal aí, né? Fala para essas pessoas que é os seus amigos ali do Facebook, né, lá do Instagram, os seus amigos da sua rede social, pega o link. Ah, pastor, eu não sei fazer isso. É simples, irmãos. Quando você abrir o canal da igreja, lá na sua barra, lá em cima, vai aparecer o endereço. Você copia aquele endereço ali, vai lá no seu WhatsApp, cola aquele endereço e envia para as pessoas. E aí avisa, ó, entra nesse link aí, é o canal da minha igreja. Eles vão entrar, já vai automaticamente cair lá no canal da igreja. E fala para eles, se inscreva nesse canal, né? E assim eles vão receber o conteúdo da igreja. Você vai estar evangelizando, irmão, né? Você vai estar cumprindo o papel de evangelizar. É claro que pessoalmente a gente precisa também. Mas se você não tem como pessoalmente falar com a pessoa, aí está uma ferramenta para você divulgar o nome do Senhor Jesus Cristo. Domingo nós temos 2 reuniões de celebração, 9h30 da manhã e às 18 horas. Inclusive, nós temos a ceia, tá? No primeiro culto da semana que passou, eu esqueci de avisar os irmãos, mas temos a ceia nesse domingo. Depois de amanhã, ceia, quilo do amor, tá? É importante que nós possamos estar compartilhando, ou melhor, ajudando as pessoas. Agora há pouco, estava na minha casa, bateu uma mulher pedindo uma ajuda. Eu falei, olha, a gente já tem aí um trabalho que a gente ajuda algumas famílias. Mas ela falou assim, ó, um dia que o senhor puder, o senhor me ajuda. Ela disse que mora no bairro lá onde eu moro e está pedindo nas portas. Amados, as pessoas estão necessitadas. E às vezes dentro da igreja tem pessoas também que precisam de uma ajuda, né? Então você tem aquilo que você tem, divida com as pessoas, com aqueles que são mais necessitados, tá bom? Então, no domingo é o dia de você trazer o quilo do amor. Eu acho que, não sei se nesse domingo ou no próximo, já vai começar aí a questão do Dia das Crianças. Minha esposa está fazendo um trabalho para que as crianças vão fazer uma participação. Eu acho que não é nesse domingo agora, é no próximo domingo, vai ter uma participação das crianças, né, no nosso encontro de celebração. Então, é uma oportunidade de você chamar os seus amigos, os seus parentes, porque eles vão fazer uma participação no culto, tá? Não nesse domingo agora, no próximo, né? Nesse domingo eles vão também ter alguma coisa para eles, é claro, mas no outro domingo eles vão fazer uma participação na reunião de celebração, tá? Então é importante
que nós possamos lembrar, né, desse dia. É o dia das crianças, mano. Dia 12 de outubro é o dia das crianças, né? E nós precisamos cuidar com muito carinho das nossas crianças. É uma nova, ou melhor, é uma geração forte, mas eles precisam concentrar essa força naquilo que é saudável. Essa capacidade que as nossas crianças têm hoje, né, eles precisam intensificar naquilo que é saudável. E infelizmente, irmãos, os nossos filhos, se a gente não tomar cuidado com a geração de hoje, essas crianças, eles estão intensificando a capacidade deles naquilo que não é bom, né? Aquilo que não é bom. Se você hoje, eu estava vendo, eu não lembro que programa que foi, eles estavam falando sobre brincadeiras antigas, né? E realmente, se falar para uma criança de hoje sobre algumas brincadeiras que nós brincávamos lá no passado, eles não vão nem saber o que é isso, né? Por quê? Eles estão, a brincadeira deles hoje é isso aqui, ó. É isso aqui. Se você falar para uma criança de 7 anos hoje, o que é brincar de esconde-esconde, ele vai falar, o que é isso? Não sei, né? Brincar de lesca, né? Que alguns chamam de lesca, outros chamam de, não lembro o nome, bets, né? Eles vão, o que é isso? Eles não vão saber. Eles não vão saber o que é isso, né? Estão, se você perguntar para eles do Minecraft, né, sei lá, dos joguinhos aí do celular, dos vídeos do YouTube, isso aí sabe, né? Do TikTok, né? Isso aí eles estão craque. Mas as coisas saudáveis, né? Eles não vão lembrar, eles nem vão conhecer. Por isso nós precisamos cuidar dessa geração com muito amor e carinho. Não sou contra, amados, rede social, não sou contra o celular, não sou contra o computador, eu até utilizo isso, né? Mas eles precisam aprender a utilizar, né, da melhor forma possível. Amém? Vamos então à palavra do Senhor nessa noite. Quero que você abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Tá bem facinho, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, né? Capítulo 3. Atos capítulo 3, primeiro versículo. Amém? Podemos ler, diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isto, Pedro lhes disse: israelitas, por que isso surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos.
embora ele tivesse decidido soltá-lo, vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhe fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o que lhes foi designado, Jesus. Até aqui só, queridos, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. E nesse momento nós aqui estamos para recebermos a sua palavra, que a tua graça, o teu amor possa nos direcionar nesse momento, meu Deus. Que o Senhor venha nos ensinar verdades absolutas da tua palavra, verdades que venham nos conduzir, ó Deus, de forma tranquila, em paz e refrigério, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Amados, eu quero dar um testemunho sobre algo que aconteceu no domingo, que passou. Não sei quantos estavam aqui domingo, e logo após a mensagem eu havia chamado os irmãos, e eu falei algumas coisas em língua estranha. Quem lembrou aqui? Quem lembra que eu falei algumas coisas em língua estranha? Vocês não vão acreditar, mas uma pessoa que estava assistindo a live recebeu a interpretação. E ele compartilhou comigo. Tem aqui no meu WhatsApp, né, mais ou menos o que a pessoa interpretou, né? Uma pessoa que estava assistindo a live, né, e mandou uma mensagem para mim, dizendo assim: pastor, eu entendi tudo que o senhor falou ali, na hora daquele momento que o senhor estava falando em língua, né? E deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ele disse assim: pastor, eu consegui interpretar o que você falou em línguas, como se o selo fosse colocado naquelas pessoas. Até você fala algumas coisas de selo. Na língua algo deve ser parecido. E no final, como se a mensagem dita fosse de um avivamento. Claro, você falou mais coisas, mas é com aquelas pessoas, como se aquelas pessoas chegassem ali. Ao meu ver, as pessoas chegavam, recebiam um selo e uma grande manifestação do Espírito de Deus, como em Pentecoste. Quer dizer, uma pessoa que estava assistindo a live, ele escreveu mais ou menos assim o que ele conseguiu interpretar, né, que ele recebeu. E na mesma hora, eu saindo daqui, amados, no domingo, eu já recebi a mensagem. Eu falei: poxa vida, Deus, né? Às vezes a gente é surpreendido de forma a não entender, né? Olha que coisa que aconteceu, né? Alguém que estava lá assistindo a live recebeu a interpretação do que nós estávamos aqui falando, né? Eu estou transmitindo isso para você entender como que Deus age, né? Como que Deus é maravilhoso. Amém? Bom, amados, aqui o texto que nós lemos a respeito, logo após o Pentecoste, aqui no texto que nós acabamos de ler, ele começa com a seguinte expressão: Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Então era costume daquelas pessoas, em determinados momentos do dia, ir para o templo orar. Era algo natural isso. Era algo assim que as pessoas estavam acostumadas a fazer, né? Então, em determinado momento, eles iam para o templo para orar. E aqui, segundo diz, na hora da oração, às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, eles estavam indo para orar, para, de alguma forma, estar ali na presença do Senhor. E segundo o texto, fala que era levado à porta do templo alguém que era aleijado desde quando nascera. E eu fico me perguntando: Jesus não encontrou esse homem? Eu imagino que não. Talvez
Ele até escutou falar de Jesus, mas ele não teve a oportunidade de encontrar Jesus. Porque se ele tivesse encontrado Jesus, com certeza ele seria curado, né? Mas, de repente, Deus preparou esse momento para ensinar algo para aquelas pessoas ali. Então foi esse o propósito de Deus. Esse homem, não sei quantos anos ele tinha, mas ele era aleijado desde quando nasceu. Ele já nasceu com essa paralisia, né? E todos os dias ele era colocado no templo para estar ali pedindo esmola. Não sei se ele tinha família, não sei se ele tinha muitos amigos. A Bíblia não fala sobre isso. Apenas diz que algumas pessoas o levavam ali todos os dias para pedir esmolas. Eu não sei se você prestou atenção no que nós lemos no final quase no finalzinho, no texto, né? Deixa eu aqui encontrar, só para você entender algo, né? Que eles disseram. Aqui no versículo 19, Pedro, se dirigindo para as pessoas, logo depois da cura daquele paralítico, ele diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Pedro estava dizendo assim para aquelas pessoas: olha, vocês precisam se arrepender. Antes ele já havia falado para eles: o Senhor Jesus foi crucificado, vocês o levaram a essa condenação, né? Claro que a gente sabe que Jesus veio com o propósito de morrer na cruz. Foi esse o propósito. E Pedro estava dando um alerta para eles: olha, a morte de Jesus foi para que vocês se arrependessem dos seus pecados. Então arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. E ele diz assim: para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Tempo de descanso. É interessante que Pedro faz uma ligação entre o pecado, né, o arrependimento, com o tempo de descanso, o tempo de refrigério, né? E ele fala assim: para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, que é Jesus. Mas Jesus já tinha vindo, amém? Jesus já tinha morrido na cruz. Mas na realidade, Pedro estava falando: quando vocês se arrependerem, vocês vão receber Jesus. Era isso que ele estava dizendo para aquelas pessoas. Mas antes de Pedro falar com aquela multidão dessa forma, a gente percebe que aconteceu um fato muito importante, que foi, vamos assim dizer, o estopim para que Pedro entrasse nesse contexto, para levar aquelas pessoas a entender a respeito desse milagre. Então esse homem que era um paralítico, como eu disse, eu não sei o nome dele, e a Bíblia não fala o nome dessa pessoa, mas apenas relata o que aconteceu com ele. E a gente poderia aqui fazer algo comparativo. Esse homem estava vivendo um tempo de escravidão, um tempo de desespero, um tempo talvez onde ele não tinha um bom descanso. Ele estava sendo oprimido pela sua enfermidade, pelo seu problema. Ele estava enfrentando ali aquela dificuldade, passando necessidade, tendo que pedir esmola na porta do templo. A gente não sabe como era a vida desse homem, mas é bem provável que não era uma vida fácil. Não era uma vida fácil, como a vida de muitos que nós conhecemos. E muitas vezes nós também enfrentamos momentos difíceis na nossa vida. Talvez não igual a esse homem paralítico, né? Mas às vezes enfrentamos algumas guerras, algumas lutas na nossa vida. E a Bíblia fala que esse homem, todos os dias, ele era colocado ali naquele lugar para que ele pudesse esmolar, né? Ele precisava da ajuda. E eu não sei se as pessoas tinham abertura para estar ajudando aquele homem. Eu não sei quanto que ele conseguia, se o que ele conseguia era suficiente para ajudar a sua família, ou até mesmo para o seu sustento próprio. A gente não sabe. A Bíblia não entra nesse detalhe, mas uma coisa que nós podemos aqui perceber: esse homem tinha uma vida sofrida, amém?
Tinha ou não tinha? Tinha, queridos. Para ele poder ir ao templo, ele tinha que ser ajudado. E nem entrava no templo, ele ficava na porta do templo. Provavelmente as pessoas não deixavam ele entrar. Ele não era permitido ele entrar naquele lugar. Mas a única coisa que ele podia fazer era pedir esmola naquele lugar. E quando a gente depara com isso, ele viu, Pedro e João se aproximando do lugar, voltando lá no texto, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Ou seja, o que ele estava acostumado a fazer, ele foi fazer. Ele estava tão habituado a fazer aquilo, a sua, vamos assim dizer, a sua vida se resumia naquilo. Chegar naquele lugar e pedir esmola. E às vezes, amados, as pessoas acabam se acostumando com aquele estilo, com aquela situação da sua vida. Você conhece pessoas assim? Que se acostumaram com aquilo? Estão vivendo naquela situação, às vezes uma situação muito complicada, e aquilo acaba acostumando. A pessoa está sofrendo, mas ela não tem forças, não tem capacidade, não consegue superar aquela situação. Era mais ou menos a vida desse homem. Ele não tinha uma perspectiva de que aquilo poderia mudar, de que a situação da vida dele poderia ser transformada. Ele não tinha essa expectativa, como muitas pessoas que nós conhecemos e que às vezes até nós mesmos vivemos algumas situações em que nós não encontramos uma perspectiva de uma boa saída, Nós não encontramos uma saída naquela situação. Esse homem estava tão acostumado a pedir esmola, que quando ele viu Pedro e João chegando, a única coisa que restou ele fazer era estender a mão e dizer, pedindo para eles alguma coisa, alguma moeda, sei lá, alguma coisa que pudesse ajudá-lo. E versículo 4 fala assim: Pedro e João olharam bem para ele. Eu fico imaginando a cena que Pedro e João presenciou. Chegando no templo, eles encontram aquele homem assentado ali, naquele lugar. Agora, me vem aqui na memória, será que eles já não tinham visto esse homem algumas outras vezes? Eu creio que sim. Em outras ocasiões, eles viram aquele homem lá. Agora, o que será que levou eles a mudar a atitude? O que fez com que Pedro e João parassem ali diante daquele homem? Eu entendo que o que fez foi a transformação que Jesus fez no coração de Pedro e João. Ah, mas que transformação, pastor? Se nós lermos anteriormente, capítulo 2, você vai ali se deparar com o momento em que o Senhor, antes de subir ao céu, falou para eles: ficai em Jerusalém, porque do alto vocês vão ser revestidos com o poder de Deus. E eles foram revestidos com o poder de Deus. E Pedro pregou para uma multidão e 3.000 pessoas se converteram. Eu fico a pensar, amados, nossa, que coisa tremenda. Hoje você prega para 10, 15, 20 pessoas, é difícil um se converter, Você pregar para uma multidão e 3.000 pessoas, chegar para Pedro e perguntar: o que devemos fazer agora? E Pedro disse: arrependam-se e sejam batizados. 3.000 pessoas. O pastor que batiza hoje 10, 20 pessoas, ele pula de alegria, não é verdade? Pedro pregou para uma multidão, 3.000 pessoas se converteram. Então, queridos, eu entendo que o que aconteceu com a vida de Pedro foi uma transformação que mudou completamente a vida dele. Com certeza ele já tinha visto aquele homem ali naquele lugar, mas aquele dia foi diferente. Aquele dia foi diferente. Aquele homem teve a oportunidade de uma mudança de vida, de uma transformação, porque ele deparou com alguém que tinha tido um encontro real com o Senhor Jesus.
Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. A atitude de Pedro foi diferente, talvez, dos outros dias. Eu vou aqui, não está escrito isso na Bíblia, né? Vou pensar com você. Eu imagino que em outras oportunidades Pedro e João chegavam e viam o homem ali, levantava a cabeça e continuava a sua caminhada, ou talvez colocava a mão numa bolsa e tirava algumas moedinhas e dava para aquele homem, e entrava no templo e ia lá, adorava, orava, saía e via o homem lá no lugar, no mesmo lugar, e voltava. No outro dia a mesma coisa, mas nesse dia foi diferente, porque nesse dia já tinha acontecido algo na vida desses dois homens de Deus. E Deus já tinha preparado tudo, né? E Pedro disse: olhe para nós. A Bíblia diz que aquele homem olhou para eles com atenção. O que eu percebo é que esse homem não estava acostumado a ouvir as pessoas falar com ele. Ele não estava acostumado que aquelas pessoas que davam esmola para ele, se dirigir para ele com palavras. Ele estava acostumado com pessoas que enfiavam a mão numa bolsa com algumas moedas, e quando ele pedia, jogava a moeda para ele e continuava, não falava nada para ele, nem olhava no seu rosto. Mas aqui é uma atitude diferente, porque eles pararam e disse: olhe para nós. Aquele homem provavelmente se assustou. O que está acontecendo? Nunca ninguém falou dessa forma. Nunca ninguém parou para falar comigo. Nunca ninguém pediu para que eu pudesse olhar para ele. Isso é algo extraordinário, é algo novo na vida daquele homem que estava acontecendo. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. É bem provável que ele vai me dar alguma coisa. Ele está pedindo para mim olhar para ele, ele vai me oferecer alguma coisa. E Pedro então disse para aquele homem: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. É aqui que é o detalhe chave que eu quero que você entenda. Pedro e João, ou melhor, Pedro e João, quando eles estão chegando ali, é diferente o momento. É um momento diferente. Não é igual às outras vezes. Porque Pedro e João agora estão cheios do Espírito Santo do Senhor, amém? Pedro e João foram enchidos, foram fortalecidos pelo poder do Espírito Santo, e agora é diferente. Agora é completamente diferente. Quando eles chegam ali, eles olham para aquele homem e falam, lá no seu interior já bate, né, algo, o Espírito Santo já confirma: vocês precisam fazer alguma coisa. E eles automaticamente obedecem à voz do Senhor. Eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. É aí, queridos, que nós precisamos entender. Tempo de refrigério. Quantas pessoas estão precisando ouvir palavras como essa? Tempo de refrigério. Aquele homem por anos e anos e anos ficou ali buscando consolo, buscando paz, e não encontrou. E de repente aparece dois homens que oferecem para aquele homem o refrigério, a transformação para a sua vida. E a Bíblia fala assim que eles pegaram aquele homem pela sua mão e ajudou a levantar-se, e imediatamente os seus pés e os seus tornozelos do homem ficaram firmes. Que coisa tremenda, maravilhosa!
Aquelas pessoas que viram aquilo ficaram, assustados. O que está acontecendo? Esse homem está acostumado a vir aqui todos os dias. Ele é carregado pelas pessoas agora. Ele encontra esses dois homens e ele é curado. Ele deu um salto, pôs-se de pé e começou a andar. E entrou no pátio do templo. Talvez ele nunca, fazia tempo que ele não entrava naquele lugar. Ou melhor, talvez nunca tinha entrado naquele lugar. E a Bíblia fala assim que ele entrou saltando e louvando a Deus. Aleluia! Queridos, o refrigério foi derramado sobre a vida daquele homem através de Pedro e João. Aquilo que nós lemos lá no final do texto, que Pedro e João falando para aquelas pessoas que eles tinham que se arrepender dos seus pecados, então viriam tempos de refrigério, estava acontecendo na vida desse homem, tempos de refrigério. Queridos, nós precisamos hoje proclamar tempos de refrigério. As pessoas precisam ouvir isso, as pessoas precisam ouvir isso, nós precisamos experimentar isso. Você vai falar assim, mas pastor, não está assim tão fácil não. Eu sei que não está, mas eu sei o que a Bíblia fala. E eu creio no que ela diz. Eu acredito no que a palavra do Senhor diz para nós. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem, que ficava ali todos os dias pedindo esmola. Amados, eu vou aqui rapidamente falar algumas lições que esse homem, com certeza, ele aprendeu na sua experiência. Primeiro, ele aprendeu que o templo é o lugar onde ele pode receber a graça de Deus, amém? O templo, eu digo, é a presença do Senhor. É a presença do Senhor. É ali que nós recebemos algo de Deus. Se você está aqui, porque você acredita que você pode receber algo de Deus, amém? Então a primeira coisa que aquele homem aprendeu é que ali naquele lugar ele foi abençoado. Ali naquele lugar Deus, de alguma forma milagrosa, levantou ele através de Pedro e João. Ele aprendeu que o templo é um lugar de ele receber a graça do Senhor. Segunda coisa, amados, ele aprendeu que o nome de Jesus tem poder, amém? O nome de Jesus tem poder. Você crê nisso? Se você crê, então aplauda ao Senhor, queridos. Amém? Aquele homem estava acostumado a receber algumas moedinhas, algumas sobras. Mas de repente, aparecem dois homens, Pedro e João, que fala assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho moeda para dar para você. Eu não tenho moeda para oferecer para você, mas o que eu tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ou seja, ele aprendeu que o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Ele aprendeu isso. Terceira coisa mais que aquele homem aprendeu, ele aprendeu a andar sozinho. Amém? Ele estava acostumado a todos os dias, todos os momentos, ser ajudado por alguém, que ele não andava, mas ele recebeu a graça de Deus e ele aprendeu a andar sozinho. Tem muita gente que precisa aprender a andar com o Senhor. E por último, queridos, ele aprendeu a ser feliz. Amém? Ele aprendeu a ser feliz. Tem muita gente que precisa aprender a ser feliz. Ah, pastor, mas não está fácil ser feliz hoje não. Não estou falando dessa alegria que o mundo oferece não, irmãos. Estou falando da alegria que vem de Deus. Que mesmo no meio da dificuldade nós vamos aprender a ser alegres, aprendermos a ser pessoas que desfrutam da presença do Senhor, que experimentam o melhor de Deus. Mesmo no meio de um tempo de crise, nós vamos experimentar esse Deus, nós vamos aprender a ser felizes, mesmo na dificuldade.
Lembra que o apóstolo Paulo fala? Tudo posso naquele que me fortalece. E quando Paulo fala isso, ele fala de todas as situações que ele viveu. Ele diz: eu aprendi a lembrar de Deus na minha fartura, mas também na minha necessidade. Ele aprendeu, e nós precisamos aprender a sermos felizes também no tempo da escassez. Porque é fácil a gente ser feliz no tempo da abundância, não é verdade? Quando tudo está indo bem, quando tudo está tranquilo, quando tudo está em paz, aleluia, glória a Deus. Hoje eu vou na igreja, eu vou adorar o Senhor, aleluia. Até o sorriso está aqui, né? Glória a Deus. Mas e quando a coisa não está boa? E aí? Você vai ser feliz também? Então, queridos, esse homem aprendeu a ser feliz. Tenha hoje uma experiência com esse poder transformador que só o Senhor pode nos dar. Amém? Eu vou convidar você a se colocar de pé, a fechar os seus olhos. A experiência que esse homem viveu é algo espetacular. Como eu disse, nós não sabemos o nome dele, mas ele viveu um momento maravilhoso. Assim como todos nós podemos viver a cada dia, assim como cada um de nós podemos experimentar essa graça, essa alegria, essa paz que só o Senhor pode nos dar. Então, nesse momento, eu gostaria que você orasse a Deus, você falasse com Deus, dissesse para Ele: Senhor, eu quero experimentar essa alegria, eu quero viver essa paz, mesmo no meio de toda a turbulência que eu possa enfrentar na minha vida, mesmo no meio de todas as dificuldades que eu possa viver na minha vida. Eu quero, Senhor meu Deus, ter a paz, ter a alegria, ter a felicidade que só o Senhor pode me dar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Pai querido, nesse momento eu quero orar pela sua igreja, por esses amados irmãos que estão aqui nesta noite, que saíram das suas casas e vieram, e estão aqui conosco, meu Deus, que esta palavra que nós ouvimos, que nós recebemos do Senhor, ó Pai, assim como aquele homem que era um paralítico desde quando ele nasceu, e ele não tinha condições de entrar no templo, e ele ficava ali pedindo esmola todos os dias, e de repente naquele dia algo espetacular acontece na vida dele, porque Pedro e João chega na presença dele e fala: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Que assim seja na vida desses amados irmãos dessa noite, que nós possamos experimentar essa graça, que nós possamos viver o sobrenatural do Senhor a cada dia, que o Senhor venha revelar essa grandeza do Senhor ao coração desses amados irmãos nessa noite, meu Deus. Pai querido, eu apresento cada um diante do Senhor nesse momento, meu Deus, que o Senhor possa trazer a sua graça, que o Senhor possa trazer essa vitória para eles. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Sela esta palavra nesses corações, que eles possam tomar posse dessa bênção nessa noite, meu Deus, que realmente, meu Deus, eles possam ser felizes, ó Deus, não apenas pensando na circunstância, mas sim na experiência, no conviver na tua presença, eles consigam andar, caminhar com o Senhor, ó Pai, que eles possam, ó Deus, aprender a saber que tem poder no nome do Senhor Jesus Cristo para trazer cura, para trazer libertação, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos aprender que na tua presença nós somos sarados, nós somos curados, nós somos libertos, ó Pai, que assim cada um aqui possa viver, ó Deus, momentos espetaculares diante do Senhor. Pai, o Senhor conhece esses corações, o Senhor conhece essas vidas, ó Deus, que eles alcancem a sua vitória nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Levanta a sua mão e aplauda ao Senhor, queridos. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, oh aleluia. Continue com seus olhos fechados, levante as suas mãos. Aqui sobre essa mesa nós temos alguns objetos, temos aqui documentos, temos roupas, uma garrafa com água, temos carteira de trabalho,
mas nós cremos que o Senhor é poderoso. Se você tem algum pedido, também esteja apresentando ao Senhor nesse momento, esteja consagrando a sua vida, a sua necessidade. Deus é poderoso. Se você conhece alguém que precisa de um milagre, nesse momento apresente essas pessoas agora diante do Senhor. Pai querido, agora, Senhor, nós levantamos as nossas mãos em oração e clamamos, ó Deus, aqui sobre esta mesa tem alguns objetos que estão representando algumas vidas. Eu não conheço essas pessoas, ó Pai, mas o Senhor sabe o que elas estão vivendo, o que elas estão enfrentando, meu Deus. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. E agora, Pai, eu oro por essas pessoas, que o Senhor traga cura. Se for uma necessidade física, Senhor, se for um problema que está ali, ó Deus, durante tanto tempo, Senhor, nós repreendemos toda a dor, nós repreendemos toda a enfermidade, Pai, que haja cura nesse momento, Pai. Se for um problema emocional, meu Deus, que o Senhor possa visitar essas pessoas, acalmando os corações, trazendo paz, refrigério. Meu Deus, eu oro, portas de emprego sendo abertas, ó Pai. Meu Deus, vai à frente, entregando a vitória para essas pessoas, em nome de Jesus, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, nomes que estão sendo apresentados ao Senhor nesta noite, famílias que estão sendo colocadas diante do seu altar. Nesse momento eu creio que o Senhor já está trazendo a paz sobre esses lares, o seu refrigério, Senhor, a sua paz, ó Deus, sobre cada vida, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio na sua graça, no seu poder, ó Pai, sobre essas vidas, na sua libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória, glória ao nome do Senhor. Amém, amém, glória a Deus. Aleluia, queridos. De pé ainda, não precisa nem se assentar. Quero só lembrar vocês, então, não esqueça, domingo é dia de ceia, tá? Lembra aí, vê quem você não viu essa semana, já comunica essas pessoas, convide outros para estar conosco no domingo. Será um dia de festa na presença do Senhor, amém? Nós vamos estar aqui lembrando da nossa aliança, do nosso compromisso com o nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Nós vamos terminar essa reunião orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Bondoso Deus, Pai amado, muito obrigado por esse momento que passamos aqui diante do Senhor. Que a tua graça, que o seu amor venha sobre nós, ó Deus, nos dando paz, nos dando uma noite tranquila, Senhor, preparando para nós, ó Deus, um final de semana de bênção, um final de semana de paz, de cultos abençoados nesse lugar, reuniões poderosas, ó Deus, onde nós possamos experimentar a sua graça, o seu amor, o seu refrigério sobre nós, ó Pai. Meu Deus, no domingo nós vamos estar aqui celebrando a ceia, nós vamos estar aqui juntos, ó Deus, ó Pai, adorando ao Senhor e bendizendo o teu santo nome, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a vida de cada um dos irmãos, sobre cada família, em nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês e até a próxima.